Falamos também, e estamos ainda falando, sobre a assinatura de Deus na sua criação. Como que Deus se mostra por meio da criação. E a gente está percebendo, a natureza ela é bonita, ela é complexa, ela é perfeita, ela se complementa. A simetria é um detalhe também, né, dessa evidência que nós temos a respeito do criacionismo, a respeito de um Criador. Temos aqui a posição do nosso planeta no sistema solar, sendo o nosso Sol só uma entre 200 milhões de estrelas que há na nossa Via Láctea. Então, a gente é um povo, né, criado por Deus, que está habitando um planeta criado por Deus, com um propósito criado por Deus. E essa criação toda tem a função de nos suprir. O homem é o centro do plano de Deus. Quando a gente lê o relato de Gênesis, né, capítulo 1, falando da criação, o capítulo 2, detalhando a criação do homem, a criação do jardim, a gente percebe que toda a criação de Deus é em função do homem. Né? Quando eu falo homem, estou me referindo à humanidade, homem e mulher. Tudo foi criado, né? Então as plantas estão aí para quê? Por causa do homem, as frutas por causa do homem, os animais por causa do homem, né? Tudo por causa do homem. Por quê? Porque Deus tem um propósito conosco, né? Se o homem custou a vida do Filho de Deus, por que Deus não faria outras coisas por nós, né? Se fez essa, que é a maior de todas, que foi dar a vida de Jesus, por que não criaria todas essas outras coisas em favor de nós? Um outro detalhe que eu gosto aqui do Antigo Testamento, falando dessa introdução aqui, né, dos primeiros capítulos de Gênesis, é a respeito da Arca de Noé. A Arca de Noé era um projeto perfeito. Projeto perfeito. A começar pelo fato de que Noé não era um engenheiro, né? Noé era um agricultor. Como que pode um cara que é agricultor, né, elaborar uma planta, um projeto desse, né? Se fosse o caso, né? Não é o caso. O plano foi todo dado por Deus. Como que Noé deveria fazer? Quais seriam as dimensões, a forma, e tudo isso foi uma coisa que Deus deu. E Moisés entrou com a mão de obra. Se você pega o relato aí de Gênesis, né, capítulo 6, do 14 ao 16... Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Eu não sei se isso é tudo que Deus disse para Noé. Isso é o que está escrito aqui. Isso é o que Deus, posteriormente, provavelmente aí 1.200 anos mais tarde, inspirou Moisés a escrever. Porque quando Moisés escreve aqui o Pentateuco, ou melhor, quando ele escreve Gênesis, nada do que ele está escrevendo ele está vendo. Moisés não é uma testemunha ocular dos fatos de Gênesis. Ele não vê a criação, aliás, ninguém viu. Ele não vê o dilúvio, ele não vê as promessas de Deus para Abraão, ele não vê. Moisés não vê essas coisas. Ele escreve tudo depois, lá no período do Êxodo, e a gente crê pela inspiração divina, como Jesus mesmo diz, foi que Moisés escreveu. Jesus afirma que o texto de Gênesis é escrito por Moisés. Então, o que Moisés coloca aqui para a gente são essas informações, de 14 a 16, como a arca seria. Ele usa uma medida que era a medida comum da época, né, que eram os côvados, e o côvado
ele vai ter 300 de comprimento, 50 de largura e 30 na altura. O côvado, a partir de alguns estudos, se chegou e determinou que ele tem mais ou menos 45 centímetros, um pouquinho menos de meio metro é um côvado, né? Então, se a gente fizer a conversão aí, de comprimento, a arca teria, né, os seus 300 côvados, equivalente a 135 metros, do que nós conhecemos hoje, por 22 metros de largura. Era grande. Esse tamanho aí, 135 metros, ele chega a ser o que seria hoje esses navios de cruzeiro, exatamente. Seria como um daqueles lá, né? Mas feito todo de uma maneira rústica, como Deus orientou para Noé, para abrigar todos os animais. Como que, eu vou fazer uma pergunta aqui que não está no escopo, mas como que Moisés... às vezes eu confundo os nomes, mas eu sei o que eu estou falando. Como que Noé... Vocês iam matar a charada rapidinho, porque Moisés não fez nada, ele nem estava lá, né? Como que Noé conseguiu pegar os animais para colocar na arca? Os animais vieram. Você fala, poxa, como que... Você sabe que às vezes a gente não consegue dialogar com as pessoas sobre as evidências da nossa fé, porque a gente não presta atenção no texto. As coisas estão todas lá. E aí, às vezes surge uma pergunta, a pessoa faz uma pergunta dessa, né? Porque o dilúvio é uma coisa que as pessoas acham que é uma história, como se fosse uma história, um conto de fada. Não é verdade. Não é verdade que o mundo foi inundado 7 metros acima do mais alto de todos os montes. As pessoas não acreditam, os incrédulos, né, quando eu digo, não acreditam que o dilúvio é algo real. Mas a gente precisa ter informações para conversar com essas pessoas. Você sabia que dezenas de civilizações antigas possuem relatos de que uma grande inundação aconteceu no mundo no passado? Isso não é um relato só da cultura judaica, não da Bíblia que nós lemos. Existe uma pedra de argila chamada Épico de Gilgamesh, que faz... isso é um achado arqueológico. A arqueologia, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Dentre as coisas que eles encontraram de uma civilização antiga uma pedra de argila com escrita. Eles conseguiram, né, através desse processo lento de desvendar a escrita, como aconteceu com a escrita dos egípcios, que a gente depois pode até falar como aconteceu. Eles descobriram que a pedra de Gilgamesh fazia um relato de que no passado uma grande inundação havia encobrido a terra, que matou todos os habitantes, que apenas algumas pessoas foram salvas por meio de um barco. Sabia disso? Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o povo judeu. É outra civilização relatando a verdade que nós temos nas Escrituras. Isso dá força para o relato. É idêntico ao da Bíblia? Não, não é idêntico. Foi colocado através de uma tradição oral. Mas testifica que esse evento de fato aconteceu. E são inúmeros os relatos a respeito de um grande dilúvio, de uma grande inundação no mundo. Várias civilizações traziam essa história, como que se um descendente incomum tivesse passado por isso. E foi o que aconteceu. Todos os povos da terra descenderam de Noé, porque só a família dele foi salva. Interessante, a gente precisa saber essas informações para poder defender a nossa fé. Aí alguém vem e pergunta para a gente, né? Rapaz, como que Noé pegou o elefante lá, um leão, como que ele pegou o leão e colocou na arca? Não precisou pegar. Diz aqui, os animais vieram todos e entraram na arca. Quantos? 1 de cada? 2 de cada, né? E 7 dos animais puros. Dos animais puros, Noé colocou 7 pares. Porque quando ele sai da arca, o que é a primeira coisa que ele faz? Se ele não tivesse colocado 7 dos animais puros, ele já ia colocar a primeira espécie em extinção. Não é? Matando o casal. Então, dos animais puros, Deus ordena que ele coloca 7. Por isso que quando ele sai, ele pode oferecer o holocausto ao Senhor. A gente precisa olhar os detalhes do texto. Voltando aqui. 135 metros por 22.
Essa era a proporção da arca, né? Se você dividir aí 135 por 22, vai dar uma relação de 6:1, né? A cada 6 metros de comprimento, a arca tinha 1 metro de largura, né? Divide 135 por 22, vai gerar essa relação comprimento-largura. E o que isso tem de importante? Bom, de repente vale a gente dizer que essa relação de 6:1, que um agricultor 2.600 anos antes de Jesus usou para construir uma arca, é a mesma relação que a engenharia naval usa hoje nos grandes navios. Você sabia disso? Aqui tem alguns deles. Esse é o porta-aviões HMS Illustrious da Marinha Inglesa. Ele tem 210 metros de comprimento por 36 de largura. O outro porta-aviões da Marinha Espanhola, isso são todos navios reais. O Príncipe de Astúrias tem 196 metros por 32. Os maiores navios, né, de cruzeiro aí do mundo, os Royal Caribbeans, o Freedom of the Seas e o Harmony of the Seas, 339 metros por 56, 362 por 66. Esse petroleiro, que é o Knock Nevis, ele é o maior navio já construído. Hoje ele está parado, ele é um museu. 458 metros, é quase meio quilômetro de comprimento. Ele era um petroleiro por 70 metros de largura. E esse está em atividade até hoje, né? Esse porta-containers, ele é dinamarquês ou norueguês, não tenho certeza. Esse está em atividade até hoje. Ele tem quase 400 metros de comprimento. Aí você fala, e o que tem, né? Qual que é a importância de saber disso? A importância é que se você fizer para todos esses navios o que nós fizemos para a arca, que é dividir o comprimento pela largura, a relação que é de 6:1 na arca, 6 metros para cada um de largura, olha só, 5,8, muito perto, o porta-aviões inglês, 6,1 o porta-aviões espanhol, 6 o Freedom of the Seas, 5,5 Harmony of the Seas, um pouquinho mais aqui para o Knock Nevis e 7, uma relação um pouco maior para o Emma Maersk. Essa relação de todos esses navios mostra o que para você? Quem é que está por trás desse projeto aqui? Nessa época em que Noé construiu a arca, não existiam funções, não existiam equações matemáticas, não existiam equações elementares da física para ele poder entender que essa seria uma relação útil. Você sabia que com essa proporção a arca ela poderia tombar até 60 graus se viesse uma onda e ela não viraria? Você sabia que ela poderia enfrentar de frente uma inclinação de até 80 graus, a arca poderia ficar quase reta, ela voltaria para o lugar e não viraria? Por causa dessa relação, por causa das suas medidas. Quem é que está por trás do projeto? É o agricultor? Noé era um cara nota 10, homem justo, íntegro e andava com Deus. Mas engenheiro ele não era. Esse projeto é divino. E é uma relação usada até hoje. Isso para mim são evidências da Bíblia, de que ela é inspirada por Deus, de que um Deus criador tem acompanhado a história da humanidade e tenha interagido conosco desde o princípio. Vocês estão achando que essas informações vão ajudar no momento em que a gente for dialogar com as pessoas? Ajuda? Ajuda, não ajuda? Porque a gente leva o conhecimento para o nível da pessoa, não adianta falar. É como Paulo, né? Paulo saiu pregando, aí parou lá em Chipre, né? Em Chipre ele encontrou aquele Bar Jesus, né? Então, às vezes você vai encontrar algumas pessoas que você vai tentar falar de espiritualidade, você não vai ter espaço. Então, existe um caminho para se abrir o espaço. Existe né? Você lembra Paulo em Atenas, Atos capítulo 17? Ele fez o discurso dele, falou de poetas, falou de paganismo, falou de sabedoria, todo mundo estava ouvindo, né? Quando ele falou de ressurreição, Paulo, passa amanhã. Algumas pessoas não vão dar abertura para a gente falar muito sobre espiritualidade, mas existe um caminho, às vezes, para a gente abrir essa porta.
E de repente, esse pode ser um caminho, tá bom?